Ô irmão, vocês gostaram da minha meia? Ah, é outro nível, não? É a meia do Superman, irmão, ó. Gostou? É outro nível, irmão. Eu fico mais forte com ela. O duro, se ele começar a querer a criptonita, né? Aí tá perdido mesmo. A paz do Senhor, irmãos, amém? Ele falou assim para mim: amor, vou dar um recadinho rapidinho, porque eu não estou passando bem. Aí a Esther falou isso porque ele não está passando bem. Então, se ele tivesse bem, então ele ficaria ali falando. Mas isso é coisa de pastor. Eles ficam um pouco de tempo sem falar, a hora que dá a oportunidade, isso porque ele dirigiu louvor. Mas ainda não foi o suficiente, aí ele fica com saudade. Mas amém, é gostoso ouvir o pastor, não é? Amém? Bom, nós vamos dar continuidade hoje à série de mensagens que nós estamos falando sobre eternidade. Mas antes disso, nós queremos orar, para que essa palavra caia em terra fértil e a seu tempo dê seu fruto. Então não basta só ouvirmos, temos que memorizar, temos que compreender e nós temos também que colocar em prática. Então eu quero que você feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui. Nós já adoramos ao Senhor com os cânticos, com os louvores. Nós já adoramos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós já ouvimos, ó Deus, as programações que temos, os compromissos que temos para essa semana, para esse mês. E agora, Deus, nós queremos neste momento ouvir a Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor venha sobre mim, use a minha vida, não seja a minha vontade, mas seja a Tua, que seja a minha boca, a boca do Senhor, e aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, seja ministrado no coração dos meus irmãos, e que cada coração esteja sensível, aberto, disposto, não somente a ouvir, como entender, memorizar e colocar em prática. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Quando nós estávamos na série de mensagens sobre recomeçar, eu falei ao pastor que na última noite de 8 horas de adoração, Deus me deu algumas direções, e uma delas era sobre a questão de, na próxima estação, que vai ser sábado, que pudesse ser uma noite, um dia que falasse sobre eternidade, os nossos cânticos fossem em torno de eternidade. E é interessante como o Espírito Santo, ele tem uma direção e todas as coisas vão agregando. Nós falamos mais de um mês sobre recomeçar. E recomeçar, às vezes, é ir ao início de tudo mesmo. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e conseguir continuar a nossa jornada. Ou recomeçar alguma coisa que não deu certo. Mas uma coisa que tem preocupado o meu coração e alguns outros líderes e pastores, é que infelizmente falar sobre eternidade não é um assunto, não é uma pauta atraente. Porque na verdade, para falar de eternidade, nós precisamos falar de postura, nós precisamos falar de conversão, nós precisamos falar de salvação, nós precisamos falar de pecado, e ninguém quer ouvir isso. Se nós falarmos sobre prosperidade, todo mundo quer. Na verdade, nós estamos mal acostumados a querer ouvir mais sobre o que nós fazemos ou devemos fazer nessa terra do que aquilo que nós devemos fazer para alcançar os céus. E isso nós às vezes não nos damos conta do quanto nós ouvimos mais sobre o que é dessa terra do que é sobre os céus. Se você parar para pensar, você mesmo vai identificar que você no seu dia a dia fica muito mais preocupado o que eu devo fazer aqui, como que eu devo fazer com meu filho, com meu marido, no trabalho, como eu pago a conta, como isso, como aquilo. Mas a gente às vezes acha que todas essas coisas vão durar para sempre, que essas coisas são mais importantes, e nós dificilmente lembramos que um dia ou Jesus volta, ou Ele chama a mim e a você.
O interessante é que quando nós formos dar conta, prestar contas com o Senhor, nós pastores e vocês também, todos nós iremos prestar contas com o Senhor. E quando nós formos prestar contas, Ele não vai cobrar a mim e ao pastor de quantas pessoas nós ajudamos a prosperar nessa terra. Ele não vai nos cobrar de quantas pessoas nós incentivamos a fazer faculdades e doutorado, o que nós incentivamos. O Senhor não vai nos cobrar quão relevante foi o nosso ministério ou a nossa igreja, o tamanho dela, quão tecnológica ela é, quão influente ela é na cidade, no estado ou na nação. Não vai ser sobre isso que Deus vai nos cobrar. Não vai ser sobre isso que Deus vai cobrar você. Sabe o que Ele vai cobrar? Sobre aquilo que nós ouvimos um dia, uma palavra de salvação. E quantas pessoas nós conseguimos alcançar. Quantas pessoas chegaram ao céu. Quantas pessoas vão desfrutar da eternidade por causa da minha palavra, do meu testemunho, da tua palavra e do teu testemunho. É interessante porque eu creio que quando nós chegarmos diante do Senhor e formos prestar as contas, Ele vai falar assim: Débora, eu já fico tremendo de já, né? O que Ele vai cobrar. Mas Ele pode chegar e me apresentar. Sabe essa multidão? Elas vieram por causa do seu sim ao chamado. Porque tal pessoa, e eu vou poder falar: Senhor, mas eu não alcancei, não tive uma igreja com tantas pessoas assim. Mas através de uma vida, você alcançou a vida, você ministrou e permaneceu com que a Natália permanecesse em fé e ficasse firme até a eternidade. Mas através dela vieram mais 10. E através do Dudu vieram mais 10 e mais 10. Então a gente percebe que é multiplicado aquilo que nós falamos, por conta de nós respondermos sim, por conta de nós termos responsabilidade daquilo que nós fazemos nessa terra. Nós fomos chamados para adoração, nós temos DNA de adoração. Em todo tempo devemos louvar ao Senhor, mas em todo tempo nós devemos proclamar a palavra da salvação, porque haverá um dia que ou Ele vai chamar a sua senha ou a minha senha, ou Jesus vai voltar, e aí não haverá mais tempo, a não ser vou ou não vou. Então, por essa razão que nós queremos falar nesses dias, já foram 3 mensagens sobre eternidade. Se você não ouviu, teve 2 mensagens de quinta-feira, Bruno, pastor Rodrigo e o pastor no domingo passado. Eu quero que você ouça. Nós temos uma ferramenta, um privilégio de ter o canal, de ter um lugar onde ficam armazenadas as ministrações. E se porventura você não pôde vir, você pode ir lá e assistir. Ou se você quer ouvir novamente, você vai lá e ouve novamente. Mas não deixe de ouvir, não deixe de crescer, não deixe de entender, não deixe de se alimentar. Mas também quero dizer uma coisa. Essa série de mensagens sobre eternidade, não há intenção nenhuma de ficarmos aqui discutindo teologia. Como será o céu? Como será o arrebatamento? Se vai conhecer alguém, se não vai conhecer? Nós não queremos nos atentar a isso. O desafio de falar sobre eternidade é para alertar você e a mim, de tomarmos um posicionamento e estarmos preparados para quando o Senhor voltar. Eu sempre falo que o desejo do meu coração é que se Jesus voltar amanhã, hoje, ou num domingo como esse, não fique ninguém aqui. Ninguém. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Todos ouviram, todos entenderam, todos aceitaram, todos se colocaram para poder ir aos céus, para encontrar o Senhor face a face. Então nós queremos falar isso de forma simples, mas de que o Senhor Jesus está voltando.
e não temos tempo para brincar. É impressionante como nós perdemos tempo com aquilo que não edifica, como nós perdemos tempo com coisas que não nos levam a lugar nenhum, e esquecemos que o tempo está se remendo, está passando, e nós não estamos nos dando conta. Para falar sobre eternidade, já foi falado bastante coisa sobre salvação, sobre arrependimento, sobre posicionamento. Mas toda vez que nós falarmos sobre eternidade, tem 3 coisas que nós precisamos ter como base. Primeiro, para nós fazermos parte da eternidade com Cristo, nós temos que ter a salvação em Cristo. Nós precisamos nos arrepender e confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ponto. Se não fizermos isso, nem precisa falar de eternidade, porque as outras coisas não vão acontecer. Outro ponto importante de falar sobre eternidade é que você acreditando ou não, céu e inferno existem. Talvez você já tenha ouvido muitas pessoas que você conheça e convive que falam assim: eu não acredito em céu e inferno. Ou então o inferno é nessa terra mesmo, já é essa luta que a gente vive. Tem muita gente que acredita nisso, que o inferno é aqui, o que nós vivemos de luta, e que o céu é uma ilusão, acabou aqui, morreu, acabou. Mas para nós, que acreditamos nessa palavra, como palavra de Deus, que ela fala e cumpre, nós cremos que existe um céu, como também cremos que existe um inferno. Então, para falar da eternidade, você precisa crer nisso. Porque senão, se você não acredita que existe o inferno, qual a sua preocupação com o céu? Nenhuma. Se você não acredita que existe o céu, de nada adianta falar de inferno, você não acredita. Mas aqui diz, e se você acredita, então aqui se confirma. E outra coisa que nós precisamos entender sobre eternidade. A eternidade, ela se conquista na terra. Ah, mas não é nós que conquistamos. Sim, foi Jesus que morreu na cruz para salvar a mim e a você. Mas nós decidimos aceitar esse sacrifício aqui na terra. Então, quando você ouve falar que a eternidade começa na terra, é verdade. Porque nós só podemos tomar a decisão em Cristo Jesus enquanto nós temos vida. Depois que nós morremos, me perdoem aqueles que talvez tenham uma linhagem católica ou possa estar nos ouvindo, mas não adianta orar. Não adianta fazer missa, não adianta pedir pela alma que já foi. Porque tudo que é decidido enquanto nós estamos em vida. Enquanto você respira, você ainda está em tempo de decidir. Se você morrer hoje, acabou. O que decidiu, decidiu. E o que não decidiu, não decidiu. Por isso que nós precisamos ter a responsabilidade de como nós vamos levando a nossa vida, a nossa jornada, a nossa caminhada. Porque a decisão de eternidade não está nas mãos de Deus, mas está nas tuas mãos. Porque Ele nos oferece, mas nós aceitamos se nós quisermos. Você não é obrigado a ir ao céu. Você deseja, você se coloca, você aceita esse convite de ir ao céu. Então, por essa razão, nós precisamos prestar atenção em como nós estamos andando. Mas existe uma pergunta, e é mais especificamente sobre isso que eu quero dizer nessa noite. Uma pergunta que parece óbvia, mas na prática não é tão óbvia assim, por conta da maneira que nós nos comportamos. A salvação é individual? Pode responder. Sim, a salvação é individual. Mas aí você pode dizer para mim, então me explica Atos 16, 31, e eu quero que você abra a sua Bíblia. Atos 16, versículo 31.
Amém? Todos acharam? Um versículo muito conhecido. E que às vezes nós falamos. E é interessante que a Bíblia não se contradiz. Porque ela diz que nós perecemos, nós erramos, nós nos enganamos, porque nós não conhecemos a Escritura. E quando nós conhecemos versículos soltos, fora de contexto. E aí, o que está falando nesse versículo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Todas as vezes que nós ouvimos essa palavra, nós sempre entendemos que ela é uma promessa. Uma promessa de que se eu for salvo, a minha casa toda será salva. E é exatamente sobre isso que nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes, por acharmos que a minha decisão vai corresponder a toda a minha família, eu deixo de fazer o que se deve fazer e me engano achando que toda a minha família, todos os meus amigos, todos que me cercam vão para o céu ou vão ser salvos porque eu fui salvo. Quando nós olhamos o contexto dessa história, é exatamente aquela história onde Paulo e Silas foram presos injustamente, porque repreenderam uma mulher de adivinhação, parou de ganhar dinheiro, os homens que ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, ficaram bravos, foram lá nos magistrados e mandaram prender Paulo e Silas, porque falando que eles estavam falando coisas que não eram da lei e que não eram aceitas. Eles foram presos. À meia-noite, diz que eles começaram a cantar e a adorar. E no meio dos seus louvores, presos, ali na prisão, eles tinham sido chicoteados, açoitados. Mesmo assim, eles começaram a louvar e a adorar. E no meio daquela adoração, houve um terremoto que abriu as portas das cadeias e quebraram os grilhões, quebraram as correntes. E aí o carcereiro, que estava lá na responsabilidade de guardar todos aqueles presos, falou: pronto, eu vou me matar, porque e agora? Vai sair todo mundo correndo e vão falar que fui eu que soltei. E aí Paulo e Silas gritam e falam assim: não se preocupe, não faça nada contra a sua vida, porque estamos todos aqui. Nesse testemunho, não somente de louvor e adoração, para quem tinha acabado de apanhar, com certeza devia estar extremamente machucado. E depois, com a liberdade ou com a oportunidade de fugir, porque já estava preso injustamente, esse carcereiro falou: quem são esses? Por que eles conseguem, no meio de tanta dor, ainda adorar, ainda orar? E agora, com essa oportunidade de saírem correndo, continuarem aqui. Por conta disso, ele chegou a Paulo, esse carcereiro, chegou a Paulo e Silas e falou: como é que eu faço para receber, para ter isso que vocês também têm? E aí ele responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então foi uma promessa e pronto, então eu estou sendo salvo e acabou. O problema é que a gente para nesse versículo, mas vai para o versículo abaixo, coloca aí para mim, o 32. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Na verdade, quando está falando será salvo tu e a tua casa, foi porque primeiro houve uma atitude do carcereiro em ver que aqueles homens tinham algo que ele não tinha, de querer aquela experiência, ou esse Deus, ou esse Senhor que eles serviam, que fez o que estava fazendo, mas também por ele ter dado crédito a essa palavra de salvação. A sua casa também teve o privilégio de receber a mesma palavra de salvação, a mesma palavra que ele recebeu. E ainda mais para frente diz que o carcereiro leva eles, limpa, cuida das suas feridas, e aí a sua família continua ouvindo da palavra e são batizados. Quando nós olhamos isso,
nós vemos que, na verdade, quando falamos que será salvo nós e a nossa casa, não é pela nossa decisão, mas é pelo nosso testemunho. É pela nossa postura. Se esse homem não tinha credibilidade com a sua família, ninguém ia dar confiança ao que ele estava falando. Se aquele homem tivesse todo brigado com a sua família inteira, ele não teria como falar de uma palavra de salvação, porque ele não teria esse acesso. Então nós percebemos que esse homem teve uma experiência. A sua experiência teve crédito. Não só teve crédito, como a sua família também ouviu o seu testemunho, aquela palavra de salvação, e tomaram um posicionamento. É interessante que, às vezes, nós achamos que porque nós somos crentes, a nossa família é crente. Filho de crente não é crente. E por conta dessa palavra, será salvo eu e a minha casa, nós nos aquietamos e deixamos de fazer, principalmente em nossas casas, a postura que nós devemos ter para que toda a nossa casa seja alcançada por Jesus. Não, porque no tempo de Deus, eles serão alcançados. Quando é o tempo de Deus? Quando é, Bruno? Hoje. O tempo de Deus é hoje. Não, é porque Deus tem um plano para salvar daqui 10 anos. Não. Deus tem um plano para salvar hoje. Porque Ele tem pressa que eu e você tomemos uma posição. Ele tem pressa que a gente mude de vida. Ele tem pressa que nós estejamos preparados. Então a gente tem o hábito de falar, principalmente para das nossas casas. Tudo está no tempo de Deus. No tempo certo. O que é tempo certo? No momento de Deus, vai acontecer. E aí, quando nós falamos isso, sabe o que nós estamos dizendo? Que eu não tenho responsabilidade nenhuma. A responsabilidade é Deus, porque o tempo é dele e é Ele quem vai fazer. Mas nós vemos aqui que começou, o tempo era agora. Ele ouviu e imediatamente o que ouviu, levou para toda a sua casa. Começo perguntando para você, aquilo que você tem recebido do Senhor, você tem imediatamente levado para a sua casa? Levado para os seus? Minha mãezinha, que eu gosto muito de falar sobre ela, ela sempre disse a nós, filhos, que o passaporte para o céu é individual. Até tem aquela musiquinha que é no Expresso Viajando para o Bom País da Luz, o nosso passaporte é o nome de Jesus. Depois a gente canta com as crianças para vocês aprenderem, que o bilhete é individual. Ela sempre disse que ela poderia dar cobertura para nós, em oração e ensino, enquanto ela estivesse na terra. Mas a partir do momento que ela subisse, que ela fosse ao Senhor, cada um se responsabiliza por si mesmo. Ela sempre disse, a salvação é individual. Então, para essa viagem, como todos gostam às vezes de falar, morri, foi uma viagem que foi para o céu. Deixa eu falar uma coisa para você, esse passaporte é individual. Para você viajar para o Nordeste, você pode fazer um pacote de família, para poder ficar mais barato, para você não pagar o da Moriá. Até 12 anos, a gente falava para as crianças, quando fizesse 12 anos, que não ia viajar mais, porque daí tinha que começar a pagar. Para nós fazermos uma viagem na terra, nós podemos fazer um pacote familiar. Mas para o céu, não existe pacote familiar. Por isso, a primeira palavra de alerta que eu quero dar a mim e a você, que há tempo fora de tempo, você fale para os seus pais, você fale para a sua mãe, você fala para os seus irmãos, você fale para os seus amigos, que existe um passaporte para os céus, e ele é individual. Não dá para você reunir os amigos, e a hora que eu subir, eles vêm na rabeira, segura na minha roupa e vai. Não tem.
O passaporte para o céu é individual. E você privar a sua família, os seus amigos de saberem isso, você está sendo egoísta. Eu estou sendo egoísta com aquilo de mais precioso que o Senhor nos dá, que é a salvação. Mas eu gostaria de falar sobre essa questão da responsabilidade, não somente de nós termos um posicionamento, mas de influenciar aqueles que estão ao nosso redor, em cima da parábola das 10 virgens. Eu quero que você abra Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Eu vou tentar ler rapidamente, do 1 ao 13. Diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, ou suas lamparinas, e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É interessante que eu sempre falo que eu não gosto de surpresa. Não gosto de surpresa. Mas sempre oro por não gostar de surpresa, falo: Deus, não me pega de surpresa. Por conta disso, eu não entro no carro, não viajo, não faço nada sem antes me colocar diante do Senhor. Porque eu não sei nem dia e nem hora. Eu tenho uma preocupação, porque eu não quero ser pega de surpresa com a minha vida de qualquer jeito. Eu não quero deixar rastros para trás de pessoas que eu possa ter magoado, que eu possa ter ferido, tive a oportunidade de resolver e não resolvi. Ou então partir dessa com um péssimo testemunho. E por causa do meu mau testemunho, ou por causa da dureza do meu coração, ou de algum comportamento que eu possa ter tido, eu endurecer o coração de alguém, e essa pessoa não querer ser evangélico, não querer ser um cristão, por conta da minha vida. Por essa razão, nós temos uma responsabilidade muito grande, de nós vivermos de forma correta. Eu não estou falando que nós somos perfeitos, mas eu estou falando que nós podemos caminhar em busca da perfeição. Nós sempre estamos sujeitos a errar. Nós sempre estamos sujeitos a pecar. Mas o problema não é estar sujeito a pecar ou até pecar. O problema é não se incomodar quando pecamos. O problema é nos acostumar quando erramos. Por essa razão, não adianta falar que nós somos pegos de surpresa. Porque todo dia que nós abrimos os nossos olhos, é uma oportunidade para recomeçar. É uma oportunidade para consertar. É uma oportunidade para aproveitar e fazer talvez aquilo que ontem eu não fiz. Que antes de ontem eu também não fiz. E que às vezes eu falo que, espera um pouco, talvez amanhã. Então, na verdade, nós temos aqui a história das 10 virgens. Eu não sei o que é que você sabe sobre a questão do costume judeu. Quando fala das 10 virgens, não é sobre um noivo que tinha poligamia, 10 noivas esperando por ele. Não é isso. Havia um costume dos judeus antigos,
que a noiva, ela tinha as suas damas de honra, ou as madrinhas, que estavam junto com ela e ficavam também ali na preparação dela esperar o noivo. Havia uma série de regras que nós não vamos falar agora, até o noivo chegar para buscar a sua noiva. E normalmente ele chegava à noite. Então essas noivas, essas madrinhas, essas virgens, deveriam estar com as suas lamparinas acesas o tempo todo, porque quando começasse a anunciar, aí vem o noivo está chegando, elas precisariam se posicionar, ir até o noivo e iluminar o caminho, porque era noite, e que ele pudesse ser conduzido até a noiva e até o lugar onde seria a celebração. Era essa a função das virgens, ou das damas, ou das madrinhas do casamento. Só que pensa bem, 10 estavam escolhidas para fazer parte desse casamento. Porém, 5 levou a sério. 5 se preparou. 5 pensou em todos os detalhes. Mas as outras 5 não ficaram tão preocupadas. Sabe por quê? Porque começou a ver que estava demorando. Nossa, eu achei que o noivo ia chegar, né? Daqui 1 hora, 2 horas. E está passando 3, 4, 5, 6, 7, 10, 24 horas e o cara não chegou. Então, estou cansada. Vou dormir um pouco. Pior do que aquelas delas terem dormido, adormecido, é que quando elas foram designadas a serem essas damas, elas não levaram óleo suficiente para poder ficar as lamparinas acesas até que o noivo chegasse. Só que diz que as prudentes, elas não somente tinham o que mantinha a sua lamparina acesa, mas elas levaram reserva para que não pudesse passar apuro. E aí a palavra diz que o noivo foi anunciado, que o noivo chegou, aí as prudentes imediatamente se posicionaram, e aí as outras chegaram e falaram assim: amiga, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de óleo aí. Me dá, pelo amor de Deus, a minha está apagada, eu não tenho mais óleo. Ai, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Depois eu vou decepcionar o noivo e a noiva. Me dá um pouquinho do seu óleo. E aí as prudentes dizem: eu não posso. Porque se eu repartir aquilo que eu tenho, não chega nem você e nem eu. A minha lamparina vai apagar, assim como a sua. E aí nós temos algumas lições que nós temos e podemos aprender sobre essa parábola. E que na verdade fala assim, mas essa parábola está falando sobre algo individual. Todas as vezes que nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, nós falamos do nosso compromisso individual. Mas eu quero que você analise essa parábola não só pensando em você, mas pensando em quem está ao seu redor. Porque é mais fácil eu falar assim, bom, eu vou manter a minha lamparina acesa, vou levar 1 galão de óleo, de azeite, e ema, cada um com seus problemas. Poderia fazer isso. E esse é o prudente, eu manter a minha lamparina acesa. Mas eu também posso fazer assim. Eu tenho a minha lamparina, e eu tenho azeite suficiente. Mas eu olho para Esther, que está ao meu lado, e falo assim, Esther, você também precisa manter a sua lamparina acesa. O tanto de óleo que você tem não vai dar. Esther, não dorme, nós não sabemos a hora que ele vai chegar. Esther, desperta, não é hora para dormir. Então, mesmo que eu não possa dividir o meu óleo com ela, eu posso alertá-la para um posicionamento. Mas algumas lições nós podemos aprender com essa parábola. Primeiro, o azeite representa o Espírito Santo. Nós temos falado aqui na escola dominical e tem sido bem legal, estamos falando sobre a doutrina do Espírito Santo. E uma das coisas que nós temos batido é sobre experiência com Deus, a experiência com o Espírito Santo. Não é um dia,
não é um dia cronológico. Tive uma experiência hoje e pronto, ela é para a vida toda. Não. Eu tenho uma experiência hoje que me leva a querer ter essa experiência todos os dias. E aí eu vou buscando cada vez mais. Eu quero ter cada vez mais. Então, quando fala sobre azeite de reserva, é que as virgens prudentes, elas não tinham só para manter acesa em 2 horas, mas elas tinham o suficiente até o noivo chegar. A minha pergunta para você, primeiro, quanto tem de azeite na sua botija para manter a sua lamparina acesa? O quanto você tem, ou melhor, a sua lamparina está acesa ou a sua lamparina está apagada? Não, deixa eu apagar, porque assim, reserva, né? Quando ele chegar, eu acendo. Vou ficar desperdiçando? Vou ficar desperdiçando óleo? Não, deixa quando chegar. E agora me responde, quando é que o noivo vai chegar? Quando é que o noivo vai chegar? Por isso, nós precisamos estar revestidos do Espírito Santo e manter a nossa vida acesa. Nós sempre falamos que a brasa fora do braseiro se apaga. Então não insista de achar que eu e você somos fortes o suficiente para estar fora do braseiro, porque sozinhos nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Eu preciso de você e você precisa de mim. Para manter a sua chama acesa, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós podemos sim, talvez não dividir o azeite, mas nos alertarmos a mantermos ter o azeite. Para que você esteja preparado em todo o tempo, é necessário você ser revestido pelo Espírito Santo. E para você ser revestido pelo Espírito Santo, só basta uma coisa, você pedir. Porque Ele está à disposição para te revestir. Ele está à disposição para te encher. Ele está à disposição para te renovar. Ele está à disposição. Uma outra coisa que nós achamos que somos é donos do tempo. E quando fala que o noivo chegou e nós não sabemos que hora, quanto tempo vai demorar, é porque nós achamos que somos donos do tempo. Quando eu era mais jovem, quando eu fui criada na igreja, desde criança, dedicada desde bebê, mas quando cheguei meus 12 anos, eu comecei a me afastar. Eu sempre soube que o caminho do Senhor era o melhor lugar, que a igreja era o melhor lugar. Eu sempre soube que o Senhor Jesus era o Senhor, era o caminho, a verdade e a vida. Sempre soube. Mas na minha cabeça eu dizia assim, eu quero um dia colocar a minha vida por completo nas mãos do Senhor. Mas eu sou jovem, eu sou adolescente. Eu quero aproveitar. Quando eu ficar mais velha, aí não tenho mais o que fazer, porque daí já aproveitei, e aí eu vou me dedicar. Porque quando eu me colocar para estar na igreja, é para estar na igreja. Com essa palhaçada, eu fiquei 5 anos, mais para lá do que para cá, ia na igreja em comemorações, mas ia também para as baladas, sair para os amigos. Não vou justificar o meu motivo de sair, porque sempre parece tão lindo. E o que foi que te atraiu no mundo? Eu amava dançar, e eu queria dançar, e na igreja não podia dançar. Então, foi para o mundo e deitou e rolou. Não bebia, não fumava, não me prostituí, nada disso, eu só queria dançar. Mas se Jesus viesse naquele período, com certeza, a minha lamparina estaria assim. Por mais que eu soubesse que Ele era Senhor e Salvador, por mais que eu tivesse cantado nas EBFs e em todas as participações da igreja, por mais que eu tivesse feito tanta coisa, a minha lamparina estava assim. E o interessante como nós brincamos com o tempo.
Eu me lembro que esses 5 anos, eu tive amigos que morreram. Morreram, bateram o carro porque estavam bêbados. Acidente que a pessoa estava junto e aí atravessou o vidro do carro e morreu. Eu tive muitas pessoas que morreram nesse período, jovens assim como eu era. E eu ficava preocupada, porque todas as vezes que acontecia uma coisa assim, a hipócrita falava assim: ai meu Deus, ainda bem que não fui eu. Porque eu tinha consciência que se tivesse acontecido comigo, eu sabia para onde eu ia. Porque a minha mãe me ensinava, a minha mãe me levava, a minha avó também levava. Eu sabia o caminho, mas eu achava que tinha dono, que era dona do meu tempo. Pela misericórdia do Senhor, nada me aconteceu. Mas muitos que passaram ao meu redor não tiveram o mesmo tempo. A senha chamou antes, ou causaram a sua própria morte. E além da minha lamparina estar apagada, eu não pude fazer nada para quem estava ao meu redor. E eu sempre conto que a minha experiência de conversão foi por conta de uma amiga mesmo. Estudávamos juntas, tinha uma família de um padrão social bom, tinha uma boa família, mas com muitos problemas em casa, mãe com depressão, enfim, vários problemas dela pessoal e problemas de família. E ela estava tão angustiada com a vida que estava levando, que ela começou a pensar em se suicidar. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu não tinha nada para oferecer, porque a minha vida não era coerente com aquilo que eu dizia conhecer. Eu dizia que a minha família era evangélica. Filho de crente não é crente. Eu dizia sobre a minha mãe tem uma vida, mas e a minha? Não, a minha não, a minha mãe eu estou falando. E certa vez, essa menina chegou, no seu desespero, andando pela rua. Ela fez aquelas orações de pessoas que não conhecem a Deus e que testa, e que Deus gosta porque Ele se manifesta. Ela chegou e falou assim: eu vou entrar. Ela estava passando na frente de uma igreja, e ela falou assim: eu preciso de socorro, porque hoje eu não consigo mais. Se o Senhor é Deus, o Senhor vai falar comigo, porque senão hoje é o último dia da minha vida. E ela entrou numa igreja, e chegou lá, graças a Deus, o líder dos jovens estava lá, e ele pôde falar com ela, e ela aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Terminado isso, porque eu era de filha de crente, ela ligou: Dé, você não sabe o que aconteceu, agora eu também sou crente, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu fiquei muito feliz por ela, mas fiquei extremamente aborrecida por mim, porque se Deus não tivesse livrado ela, naquele momento provavelmente eu estaria no seu velório, e eu sabia o que poderia mudar a vida dela, mas como eu não tinha azeite na minha lamparina, eu não tinha para iluminar nem a minha vida, e nem para despertar a vida de ninguém. E foi por causa dessa decisão dela, que no primeiro amor, na época de Jim Swaggart, não é nem na época de vocês, só os mais velhos talvez sabem quem é Jim Swaggart. Ele veio para o Brasil, estava em São Paulo, lá no estádio. E aí era assim, na mesma semana, ela pegou e me chamou: vamos, Dé, porque isso é coisa de crente, você está acostumada. E eu falei: vamos. Quando cheguei lá naquela multidão, eu me lembro que quando aquele homem, em tradução, naquela época eu estudava inglês, lembrava bastante coisas, conseguia entender bem ainda. Ele pegou e disse que quem queria aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que eu atravessei, que eu estava lá, em cima no estádio. A hora que eu vi, eu estava lá no meio da multidão, chorando e falando: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Porque até agora, o que eu sei é o que a minha mãe ensinou,
é o Deus da minha mãe, é a fé da minha mãe, mas eu quero a minha fé, a minha experiência. E eu me coloquei diante do Senhor, e a partir daquele dia, a minha lamparina acendeu. Foi suficiente? Não, porque daquele dia, assim como eu disse, que quando eu ficasse mais velha, eu levaria a sério. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu falei, se eu tomei a posição agora, então vai ser séria agora, essa posição. E comecei a buscar. E em cima disso, fui tendo experiências e mais experiências com Deus. Porque eu não queria que ninguém mais passasse ao meu redor e pudesse ter a vontade de se suicidar. E eu não ter nada para oferecer e nem para falar. Tempo não está na sua mão e nem na minha. O tempo está nas mãos do Senhor. Então as pessoas que estão ao seu redor e ao meu redor estão clamando por ajuda, clamando por uma palavra de salvação. Às vezes estão indo direto para o inferno e nós estamos falando, deixa o tempo de Deus. Outra coisa que nós aprendemos é que uma noiva, o noivo vem buscar uma noiva preparada. Infelizmente, nós temos vivido um tempo que a porta estreita, de tanto empurrar, ficou larga. A porta que as pessoas estão pregando. A Bíblia é bem clara que a porta é estreita. Mas aprove aos homens dizer que ela é larga. Venha do jeito que está. Deus é amor. E de fato Ele é. Mas Ele também é justiça. Também é fogo consumidor. Infelizmente, para se encher igrejas, para se encher altar, as pessoas massageiam pecado. Não fala mais sobre arrependimento. Não confronta mais a vida das pessoas. E por essa razão, elas começam a nadar, começam a achar que têm uma vida com Deus e estão longe de serem conhecidas por Ele. E aí sabe o que vai acontecer? O noivo vai chegar. E essas pessoas vão se dar conta que estão apagadas as suas lamparinas. Vão chegar para você e vai falar, me dá um pouco do seu óleo. E você vai falar, eu não posso. Porque se eu der o meu óleo, a minha lamparina se apaga. E essas pessoas vão tentar arrumar algum jeito. Mas quando chegarem e baterem na porta, sabe o que o noivo vai dizer? Eu não te conheço. Nossa, pastora, que palavra é essa? É para causar medo? Se for para você mudar, que você tenha muito medo. Eu prefiro que você tenha medo e mude, do que você ficar muito em paz e massageado e não tomar posição na sua vida. Quem tem garantia de que amanhã vai amanhecer? Quem tem garantia? Eu não tenho. Para que eu vou brincar com algo que não está nas minhas mãos? Para que eu vou desperdiçar os privilégios que Deus me dá hoje e que são suficientes para mudar toda a minha história? E não só a minha história, mas toda a minha casa. Porque assim como o carcereiro teve um encontro com a salvação, toda a sua casa, pelo seu posicionamento, foi alcançado também. Então a minha pergunta para você é o que nós podemos então oferecer se eu não posso dividir o óleo? Essa lamparina aqui que a Mari comprou e que ela deu para a gente decorar a igreja, ela me deu várias. Eu já estou pensando, Thalita, o que nós vamos fazer para decorar? Porque essa é a minha alegria, decorar. E aí, aqui é uma bateria. Se você, Júnior, me pedir, eu não posso dividir, porque a bateria ela funciona, é uma só. Se eu dividir a bateria, eu fico sem e você também sem, porque não dá para dividir no meio. Mas eu posso dizer, Júnior, eu sei aonde você pode comprar essa bateria. Eu sei essa bateria onde você vai achar
E você vai poder repor todos os dias e nunca lhe faltar. Eu não posso dar a minha, mas eu posso mostrar o caminho por onde você vai encontrar. É isso que nós podemos compartilhar, aquilo que Deus tem oferecido a nós. Mas eu quero fazer uma última pergunta, relembrando o que falamos lá na frente. Qual tem sido a sua credibilidade com aqueles que andam junto com você, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança? Será que aquilo que você diz ser e crer tem sido coerente, a ponto de você dizer: vem cá, vizinho, que eu tenho algo que eu encontrei e eu quero repartir com você. E aí o vizinho fala: você? Qual tem sido a sua credibilidade por onde você passa? Você tem sido como um carcereiro que tomou um posicionamento, e o seu posicionamento influenciou toda a sua casa? Ou você e eu somos aqueles que as pessoas duvidam daquilo que nós falamos, porque não tem coerência nenhuma o que falamos e o que vivemos? A eternidade começa nessa terra. E por mais dura que seja essa palavra, por mais que às vezes nós não gostamos de ouvir sobre essas coisas, o seu pai, a sua mãe, não pode livrar. Andréia não pode garantir Tainá e Isa. Se vocês não tomarem uma posição com Cristo, a responsabilidade é só de vocês. Gorete não pode garantir Pamela. A sua posição é você quem tem que tomar. Tati não pode garantir a sua vida, Gustavo, e nem Washington. Inclusive, Tati não pode garantir nem Washington, nem Guilherme. A única coisa que ela pode fazer é tomar a sua própria decisão e ter uma vida de testemunho para que vocês queiram. Thalita, Rogério, por mais que ore com você, Camille, não pode lhe garantir a salvação, porque essa decisão só cabe a você. E você? Como é que está a sua vida? Primeiro com Deus. E como que você está influenciando aqueles que estão ao seu redor? Eu quero que você se levante. Eu quero que você sempre grave essa imagem. Por mais que seja bonitinha, essa lamparina, ela apagada não tem função nenhuma. Mas você precisa ser como essa. Não só bonitinha, mas cheia de utilidade. De forma que você possa passar na escuridão da vida de pessoas e possa clarear o caminho delas pela luz que existe em você, que é a luz do Senhor. O meu apelo nessa noite para você: se você não aceitou o Senhor Jesus, esse é o ponto principal. Mas nós estamos aqui em família e creio que todos vocês já tomaram essa posição. Mas eu queria que você pudesse pensar um pouquinho o quanto você tem influenciado a vida das pessoas que estão ao seu redor. Para pensar. Sua família toda é convertida. O que você tem feito para que eles vejam em você e falem: eu quero isso que você tem? Como o carcereiro fez com Paulo e Silas. Eu quero isso que você tem. O que você tem feito com a sua família? Está esperando o tempo de Deus? Está esperando alguém chegar e falar para eles? O que é que você tem feito para anunciar ou para compartilhar aquilo que Deus te deu de mais precioso? Porque quando o tempo acabar, não adianta chorar, não adianta orar, não adianta lamentar, já foi. Então meu apelo nessa noite é para que você se posicione e fale: eu não vou ser mais 007. Eu vou ser um cristão, eu vou ser uma luz aonde eu estiver.
mesmo que eu pague um preço alto por isso, mas eu vou falar aquele que eu creio, e vou falar da palavra de salvação, e vou iluminar por onde for, e vou alertar todo mundo que Jesus está voltando, porque eu quero que todos que estão ao meu redor tenham o mesmo privilégio que eu, morar no céu, ter a eternidade com Cristo. Se você quer esse posicionamento, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Vou chamar o pastor para orar. Se você precisa tomar esse posicionamento de testemunho, de ousadia, de revestimento de poder, para anunciar, vem até o altar. Fala: Senhor, eu acho que a minha família ainda não chegou ao Senhor, porque eu não tenho feito nada para mudar isso. Talvez o meu testemunho não tenha sido suficiente, ou então eu fico esperando o Senhor fazer algum milagre. Você pode ser o milagre que essas pessoas precisam ver. Se coloque para o Senhor, se posicione diante do Senhor e deixe a sua lamparina acesa. E não fale somente: pode morar aqui, mas pode morar na minha casa. Salva os meus, alcança os meus. Nós sempre falamos na nossa casa que de nada adianta, como pastores, nós ganharmos o mundo inteiro e perder os nossos filhos para o mundo. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque a vida de vocês não é mais importante que a vida deles. O Senhor me permitiu gerá-los, e eu não posso vê-los indo para o inferno. Então, se eu tiver que brigar com o inferno, eu brigo. Mas eles vão ouvir da palavra de salvação todos os dias. Queira ou não queira, vai ouvir palavra de salvação. Assim como os meus irmãos ouviram da minha mãe e continuam ouvindo do que eu falo, vão ouvir falar sobre céu e inferno, vão ouvir falar sobre posicionamento, vão ouvir falar sobre salvação, vão ouvir sobre a volta de Cristo, vão ouvir, porque o que eu ganhei de mais precioso eu não posso esconder. Eu tenho que dividir. E eu quero que você tenha também esse desafio no seu coração. Vão virar as costas para você, tudo bem. Depois eles voltam e te procuram. Mas não deixa de falar. Não deixa de profetizar. Não deixa de proclamar. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Minhas lamparinas estão acesas. Você que serve no altar, vem orar com esses irmãos. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra
Feche teus olhos nessa noite. Estou só te esperando. Se você sabe essa canção, adore. Vamos dançar, Maranata. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Esse é o desejo do nosso coração. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa oração é essa. Queremos estarmos com as nossas lamparinas acesas. Queremos estarmos preparados para o dia em que o noivo chegar. E como noivas imaculadas, pronto, preparada para a borda do Cordeiro. Ó Deus, nos ajude para a eternidade. Nos ajude a viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Ah, como que eu faço isso? Através de Jesus, que é o caminho, que é a verdade e a vida. Nós queremos viver esse Senhor todos os dias. Queremos viver o plano da salvação. Queremos viver com o coração redimido, contrito, quebrantado diante desse Deus. Pai, queremos, ó Pai, viver para Ti. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar e agir em nós todos os dias. E que sejamos, ó Pai, como tão falado, lamparinas acesas, para mostrar o caminho, para mostrar Jesus Cristo, para anunciarmos e declararmos que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o caminho foi preparado. Jesus se entregou, o sangue derramou, o Senhor ressuscitou e nos foi preparar um novo lugar, a nova Jerusalém, uma nova morada para juntos estarmos. A eternidade diante de Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado por essa ministração, por essa palavra. Obrigado porque sabemos que o Senhor está de braços abertos para receber todos aqueles que vêm a Ti. E queremos ir até o Senhor e caminharmos contigo, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.